Seguinte, o que a gente falou já de termodinâmica, né? De termologia? A gente falou de conceito, né? De energia térmica, que tem a ver com o quê? Com a agitação das partículas, né? Com a energia cinética das partículas. A gente falou também do conceito de temperatura e calor, que um é diferente do outro. Filho, isso aqui já caiu no Enem. Nossa senhora. Calor, não sei o quê. Um corpo pode ter calor? Não. Calor é só quando a energia está o quê? Transferindo de um corpo para o outro, ok? É a transferência de calor de energia, tá? É energia em trânsito, tá bom? Então, a temperatura é o quê? É a medida do grau de agitação. Calor é a energia em trânsito, tá? Então a gente definiu essas grandezas aí. O videozinho eu não coloquei, sabe por quê? Ficou mutado, velho, meu áudio. Só que o bom que eu gravei a mesma aula pro segundo ano. Então eu vou colocar a aula do segundo ano pra vocês, tá? Não coloquei o caderno ainda não, mas já coloquei o caderno de cinemática lá, hein? Presta atenção lá, tá? O cinemática já tá pra vocês lá. Que sexta-feira a gente vai ter aula de cinemática, tá bom? De termodinâmica que eu tô acabando. Ó, então a gente falou dos conceitos básicos, energia térmica, temperatura e calor, e falou também da lei mais idiotinha daqui, eu acho, da física, que é a lei zero da termodinâmica, né? Que ela trata de quê? De equilíbrio térmico, tá bom? Lembra lá, se eu colocar dois corpos aqui, ó, em contato durante um longo período de tempo, eles vão atingir a temperatura que a gente chama de temperatura de equilíbrio, né? Ou temperatura final, no qual não vai ter mais trocas de calor, porque só tem troca de calor quando tem o quê? Diferença de temperatura. Vamos supor aqui, ó, qual que seria a temperatura aqui de equilíbrio? Ah, professor, já sei. 80 mais 20, 100. Vou partir para a base e dividir por 2. Aí você errou feio, porque lembra que depende do quê? Da massa, depende do tipo de material. Ah, com certeza a temperatura aqui, ó, vai ficar o quê? Entre 20, temperatura de equilíbrio, né? E 80 graus. Tá? Agora, qual que é exatamente, a gente ainda não sabe calcular. Mais na frente a gente vai aprender, tá bom? Então, aqui vai alcançar a temperatura de equilíbrio, no qual eles não trocam mais temperatura, ok? Só que a gente quer fazer o que agora? A gente quer medir essa temperatura. Como é que a gente mede temperatura? A gente usa um equipamento muito sofisticado, né? Um tal de termômetro, tá bom? Então, ó, a gente vai retomar esse negócio aqui desde o ano passado, a gente viu, né? Que são o quê? As escalas termométricas, tá bom? Então, ó, cada cultura utilizava o mesmo princípio para medir temperatura aqui. Tem várias escalas termométricas no mundo. A gente tem as três principais, né? Assim, tem duas principais e uma a gente tem vontade de dar uma voadora, né? Que é a escala Fahrenheit. Nossa, escala bosta. Que é o seguinte, ó, qual que é o princípio aqui? Ó? A gente vai usar o quê? O termômetro. Ou termômetro, né? Acho que tem aqui acento aqui, né? Acho que tem aqui. Ah, tem que saber português, né? Que eu vou fazer o Enem também e não posso errar isso aqui não, velho. Isso aqui é habilidade 3, eu acho, né? Ortografia, sei lá, gramática. Tem que estudar. Seguinte, ó. Como é que funciona o termômetro, tá? Qual que é a base de funcionamento do termômetro? Seguinte. Quando você coloca o termômetro em contato com outra substância, o que vai acontecer? Vai acontecer a lei zero da termodinâmica, que é o quê? Os corpos vão ter que tentar entrar em equilíbrio termodinâmico, atingir uma temperatura de equilíbrio. É por isso que quando você vai colocar aqui ó, o termômetro lá para medir a temperatura corporal, você tem que colocar uma parte do corpo, que é o quê? Que tem a temperatura interna, né, do corpo. Você coloca onde? Debaixo do sovaco, na boca, no tobo, né? Coloca, filho, para medir a temperatura, para mim ter o quê? Uma precisão alta, né? Esses termômetros de laserzinho aí, ó, queria falar não, tá? Mas isso é pra bosta mesmo. Quer dizer, serve para uma coisa muito importante, quando você quer medir temperaturas muito altas. Né? Quando você vai lá na indústria e você vai fundir metais lá, você usa esse termômetro de laser, que ele é preciso lá. Agora, para o corpo humano, ele é impreciso, tá? Eu tenho um erro de 20%. E é alto, 20% é muita coisa. Para errar, ô louco. Né? Então, você pode estar com febre, tentando a temperatura normal, né? Pode indicar lá, tá bom? Mas esse termômetro aqui, ó, qual que é o princípio de funcionamento dele? É o seguinte, ó. Ele tem aqui as partes dele, que é o bulbo, que é onde que fica aqui, ó, um líquido. Tem essa parte aqui, ó, do meio central, que a gente chama de capilar. E tem a graduação dele, né? As divisórias dele lá, tá bom? É o seguinte, quando a gente pega um material e esquenta ele, o que vai acontecer com esse material? A energia térmica dele vai aumentar, logo a agitação vai aumentar também. Então, vai o quê? As partículas vão o quê? Precisar de mais espaço para agitar. Ou seja, quando aumenta a temperatura,
acontece uma expansão, uma dilatação, tá bom? Então a base de funcionamento aqui, ó, do termômetro é o quê? Uma dilatação. Como assim? Quando você aumentar a temperatura aqui, ó, do bulbo, que vai entrar em equilíbrio térmico lá com a temperatura do corpo ou de alguma coisa que você quer medir, essa temperatura aumentar vai fazer com que o líquido que está aqui dentro, ó, ele se expanda. Quando ele vai expandir aqui, ó, ele vai o quê? Alcançar cada vez o quê? Alturas maiores. Quanto maior a altura aqui, ó, maior o quê? A medição da temperatura, tá bom? Maior o quê? O grau de agitação das partículas, tá? Então, é assim que funciona um termômetro, tá bom? Tem os termômetros de mercúrio, né? Mercúrio, faltou acento também, Nicolas, ó, chamou a palavra, né? Mercúrio, né? Álcool, aqui também faltou, né? Tem que lembrar disso aqui. Mercúrio, então, é o seguinte, quando você vê prateado aqui, ó, pode saber que é mercúrio. Quando você vê vermelhinho, é álcool. Aí, professor, vermelho? Mas álcool é transparente, que eu já, né? Eu já bebi cachaça, né? Não, vocês não podem ainda não, vocês têm 17 anos que eu tô sabendo. É o seguinte, eles colocam um corante no álcool. Pra quê? Pra ter um contraste aqui, ó. E a gente perceber, né? Vermelhinho é melhor, né? Tá bom? Então eles colocam um contraste aí, tá lá. Tem o de infravermelho, que é aquela pistolinha, né? É imprecisa. Tem outros também. Tem termômetro de termopar, né? Só que você estuda isso só na faculdade, tá bom? De exatas. Difícil, Professor, praticamente. Pois não. como que funciona aquele negócio pra medir, tipo, que você pega assim e mede na cabeça ou então no braço? Ah, nossa, boa pergunta que eu não sei não. Eu já vi isso aí, só que é antigaço. Não, É, não é tem pouco tempo, minha eu mãe acho. colocava assim, aí colocava lá. É tipo, sabe aquelas radiografia? Aí parece que é o mesmo material, né? Você coloca assim, aí dá o número certinho, velho. Ô, Lucas, eu imagino que é o seguinte: que tem materiais que quando você esquenta ele, eles mudam de cor. Você já viu aquelas canecas que você coloca água quente e vai mudando de cor? Acredito que tem o mesmo princípio ali, só que exatamente como funciona eu não sei não. Vou pesquisar, vou anotar aqui até. Boa ideia. Não sei O como funciona. Guilherme tem uma pessoa. Guilherme tem um? É, Ô, louco. a caneca que muda de cor. Ah, da caneca, da caneca. Acho que o termômetro. Porque esse termômetro eu acho que não acha mais, não. Não deve produzir mais, não. Termômetro. Acha? Eu acho que é novo esse negócio, porque eu fui viajar agora, aí eu fui para um sítio. Aí Hum. tinha lá, todo dia assim, de manhã tinha que medir. O Sério? negócio é mó, Ah, sério, é mó chique assim. vou comprar, velho. Não, porque isso aí é na minha época, né, velho? Eu sou. Ah, tá certo que eu sou novinho também, né? 22 aninhos na costa aqui, né? Então, realmente é novinho mesmo. Tá? Então, ó. Eu não sei como funciona, não, tá, Lúcio? Depois eu vou pesquisar aí e te falo como é que rola a fita lá, a treta. Tranquilo, valeu. Então é o seguinte, ó. O termômetro, ele mede o quê? O grau de agitação das partículas. Aí vem essa pergunta aqui, né? Eu gosto de colocar na prova, de vez em quando. Nossa, aí é só de choro. Que isso, professor? Mas como assim? Que eu pergunto, qual que é a temperatura do vácuo? Né? Você tem que o quê? Isso aqui é questão de prova, já caiu vestibular. Porque olha só, o que é a temperatura? É o grau de medida da agitação das partículas. No vácuo tem partícula? Não. Então qual que seria a temperatura do vácuo? É zero, professor. Zero vai ser só a nota se você responder isso. Não existe. Ai, professor, como assim? Não existe. Não tem partícula lá para agitar? Uai, então se eu chegar com o termômetro lá no vácuo, o termômetro vai ficar loucão, porque lá não tem partícula? Aí que tá. Ele vai me registrar o seguinte, ele vai medir uma coisa. Só que vai medir o quê? A própria temperatura. A temperatura dele próprio, ok? Que é a temperatura interna dele, tá bom? Então, ó, perguntou para você no vácuo, você deixa a pessoa no vácuo. Não existe, né? Eu já tô acostumado. Nossa senhora, nas baladas eu fico só no vácuo. Até a gente conseguir. A gente não desiste, né? Tá bom? Então tá aí, ó. Assim que a gente vai medir temperatura. Só que cada cultura, igual eu falei pra vocês, tem a sua medição, tem a sua escala. Por exemplo, lá na França eles mediam lá a escala Remy. É assim que escreve, ó. Remy. Aí tinha lá o Celsius também. Aí você vai lá e mede a escala Celsius. Aí tem a escala Fahrenheit, que é a mais bosta de todas, que eu xingo mesmo. A gente xinga xingado aqui, né? Tá bom? Então a escala Fahrenheit, né? Bosta pra cacete.